Olá, benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um Pega a Lição, aquele podcast semanal que leva você a estudar a sua lição da Escola Sabatina. Antes da gente iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um programa. Estamos chegando aqui na nossa 8ª semana. É isso mesmo, 8ª semana. Essa semana é uma semana diferente. Já estamos nos preparativos aí para os 10 dias de oração que começa nessa quinta-feira e você tem que participar conosco. Então já faz planos aí, se junta com a sua igreja. É a juventude participando dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum. Você já sabe que todas as semanas a gente recebe pessoas muito especiais aqui no nosso programa e eu já vou apresentar elas para vocês. Só antes, deixa eu lembrei de um negócio aqui, curte e segue as nossas redes que estão aparecendo aqui embaixo, vai lá, clica em seguir, compartilha esse vídeo com o máximo de amigos que você puder, para todo mundo ser impactado pelo estudo da lição. Mas eu vou começar apresentando para vocês os meus amigos que estão aqui hoje, que estão nos acompanhando aqui, e eu vou começar aqui pelo nosso amigo que está aqui, pastor Danilo Terrão, líder da comunicação da Associação Paulista Central. Tá vendo toda essa estrutura que tem aqui no Pega a Lição? É a comunicação que providencia. Pastor Danilo, obrigado e seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, prazer estar com vocês aqui, pastor Jefferson, pastor Cândido. É uma alegria poder participar desse podcast. Tem sido uma grande bênção aqui no campo e os views só estão aumentando, viu, pastor? Parabéns. Bênção por Deus, seja louvado. Obrigado, pastor Danilo, por sua presença. Também estamos acompanhados aqui de um amigo que está aqui, pastor Jefferson Bispo, meu amigo também que está aqui conosco, é o responsável pelo departamento de evangelismo. E aí, pastor Jefferson, tudo bem? Tudo bem, pastor Gabriel, pastor Cândido, pastor Danilo. É muito bom falar sobre a palavra de Deus, sobre a lição com amigos, né? E eu espero que, de alguma maneira, a gente possa contribuir com a nossa juventude para aprender as lições dessa semana, que foi maravilhosa, a lição número 8. Obrigado, pastor Jefferson, seja bem-vindo. E você já conhece o próximo que eu vou te apresentar, que ele já teve nessa temporada com a gente, mas é o nosso super líder de jovens paulistas para toda São Paulo, pastor Cândido Gomes. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, pastor Gabriel, muito obrigado pelo convite, é um privilégio participar novamente, a gente teve em outros episódios anteriores, mas agora com esses dois amigos também, pastor Bispo, pastor Terrão, junto com você, e o meu abraço, meu beijo para a juventude aqui da Paulista Central, que é uma juventude maravilhosa, vibrante e cada vez mais firme na palavra. Por isso eu quero até te parabenizar por esse podcast, porque a lição é uma ferramenta para a gente se aprofundar no estudo da Bíblia. Então pega a lição, pega a Bíblia, que vai ser bênção. Vai ser bênção. Pastor, aproveita um pouquinho, fala como é que o jovem pode participar aí dos 10 dias de oração e jejum. Você acha que vai ser importante para o jovem participar nesse movimento? Com certeza, pastor Gabriel. Cada ano a igreja se organiza para diferentes iniciativas. O propósito da igreja é salvar pessoas, é alcançar pessoas, é proclamar a volta de Jesus e alcançar pessoas. Mas tudo que a gente faz na igreja deve ser permeado, deve ser construído em oração. Por isso que a gente começa o ano assim, separando 10 dias especiais, mas nosso propósito não é ter 10 dias de oração, é que esses 10 dias sejam aquele primeiro impulso para a gente ter uma vida de oração cada vez mais profunda. Então, juventude, é a criatividade, é a sua presença, é o seu envolvimento que vai levar a sua igreja a ter uma experiência profunda e inesquecível nesses 10 dias de oração. Capricha aí que vai ser bênção. Obrigado, pastor Cândido. Aí, realmente, 10 dias de oração. Participe. Eu vou aproveitar antes de começar a lição, porque eu estou com o líder do departamento de comunicação e aqui no campo a gente tem a Universidade Missional, não é isso, pastor Danilo? Fala para nossa molecada o que é a Universidade Missional, como que ele pode participar, como que ele pode se inscrever. Fala com eles aqui pra gente, por favor. Bom, a gente tem vários cursos na Universidade Missional e é interessante que nós temos esse ano cursos para jovens, isso mesmo, para vocês, tá? As matrículas já foram abertas no Elo, que nós tivemos no dia 29 de janeiro, e se você quer se matricular, aproveite, dê uma olhadinha no site que aparece aí embaixo agora para você, entra lá, escolhe um curso e se matricule, que vai valer muito a pena estar conosco durante todo esse ano e ter uma linda formatura no mês de outubro. Muito obrigado, pastor Danilo. Tem sido uma bênção a Universidade Missional, né? É top. E agora que a gente já falou dos 10 dias de oração da Universidade Missional, tem um projeto aqui no campo chamado Igreja Movimento, que tem passado pelos nossos distritos, tem sido uma bênção. Pastor Jefferson Bispo, como que os nossos jovens vão trabalhar no Igreja Movimento? O projeto Igreja em Movimento, pastor Gabriel, amigos, é um projeto evangelístico que tem como objetivo mobilizar toda a igreja, em todas as faixas etárias, para o cumprimento da missão. E a minha palavra de gratidão a você, jovem, a você que é Caleb, que tem apoiado o projeto Igreja em Movimento. Já tem passado em muitos lugares aqui da PAC, e quando chegar aí na sua igreja, eu quero contar com o seu apoio, com a sua participação, porque é indo salvar os outros que nós somos salvos. Então, participe conosco.
Obrigado, pastor Jefferson. Realmente tem sido uma grande bênção esse projeto. E eu me lembrei aqui durante o processo, pastor Danilo, que a gente tem os 10 dias de oração no APAC Verso, que é já ia falar multiverso aqui, né? Mas é o metaverso da APAC, né? Isso, pastor Danilo. E vai ter programação lá durante os 10 dias, pastor? Isso, a gente vai ter um horário específico, às 9 horas da manhã. Você entra lá e a gente vai ter um momento de oração e adoração ali. Poucos minutos, só pra gente passar um momento juntos e lembrar desses 10 dias que vão ser uma grande bênção. Se você quer saber como é que você participa, entra no nosso Instagram, porque lá tá o aplicativo que você precisa ter para participar no nosso metaverso que já está funcionando, tá bom? Que Deus te abençoe. Antes da gente começar, vamos orar para estudar a lição, então? Pastor Bispo, abençoa a gente com uma oração? Claro. Obrigado, Senhor, pelo privilégio desse encontro, desse bate-papo, que o Senhor nos dirige aqui na conversação, nas ideias e que possa trazer relevância, profundidade para a vida dos nossos jovens. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, amigos, estamos na lição 8, já foram 7 temas extraordinários e a lição dessa semana nós temos 2 personagens bíblicos que contrastam, Jeroboão e Ezequias. Né? Os 2 personagens são personagens fortes ali que marcaram o povo de Israel, um positivamente e o outro negativamente. Né? Já começa com a tirinha aqui, eu achei até interessante essa tirinha, que vem falando ali, usa um termo bem interessante, flopar. Flopar. Né? Uma palavra, eu fui até pesquisar aí para dar uma olhadinha. Eu já tinha visto essa palavra em alguns lugares, né? Tá sendo muito usada no Twitter e no Instagram aí, que é a palavra para fracassar que a molecada tá usando. Então, para flopar, se flopou, amigo. Deu ruim. Deu ruim. É isso aí. Mas para desflopar... Exatamente. A tirinha traz uma outra nova palavra, desflopar. Sim. Não dá ruim, desfazer o ruim para dar bom, então. Mas qual foi a impressão de vocês com essa tirinha aí, pessoal? E aí? Eu aprendi a flopar. Não, falar de flopar, esse é um verbo aí que eu aprendi com os jovens da minha igreja quando eu pastoreava. Então, cara, eles têm quase um idioma diferente, né? Sim. Umas palavras diferentes. Mas a tirinha aqui, eu acho que é até muito interessante essa linguagem dos desenhos, de expressões aí do uso comum da nossa juventude para trazer uma luz, trazer até uma pitada de humor para o que a gente vai olhar na palavra de Deus. Então, nessa tirinha, eu entendi que estão as 2 propostas de Jeroboão e de Ezequias, mas só quando a gente segue a vontade de Deus é que dá bom. Se a gente tenta uma rota alternativa, tenta dar um jeito, aí vai flopar. Boa. Vou começar a usar esse termo aí, vai flopar, né? Vou até falar isso em algum sermão, vou citar isso com a molecada, em algum lugar, em algum momento aí, né? Mas é interessante, galera, que a lição começa a trazer agora esse contraste, como a gente falou, Jeroboão, Ezequias, e ela começa contrastando ali, até traz a ilustração sobre a igreja como corpo de Cristo. E a gente começa a pensar numa coisa aqui. Para flopar, vou usar o termo agora, para flopar você precisa tirar alguma coisa do seu propósito, não ir na direção correta, para realmente não cumprir o objetivo, não ter êxito no que você está fazendo. Só que agora a gente percebe uma coisa. Tudo tem um propósito. Tudo tem um objetivo. E eu começo perguntando a vocês qual é o objetivo, qual é o propósito da Igreja de Deus hoje? E aí? Eu gosto da citação de Ellen White, escritora americana, voz profética aos adventistas, no livro Atos dos Apóstolos, 1º capítulo, 1ª página, 1º parágrafo, que ela diz: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação de pessoas. Ela foi organizada para servir e a sua missão na terra é proclamar o evangelho. Então, a igreja é um instrumento de Deus colocado aqui nessa terra para cumprir essa missão de salvação. Então, todas as orientações que Deus dá, tudo que Deus direciona para a vivência da igreja, para a organização da igreja, tem como finalidade salvação. Por isso que igreja não é só um clube em que a gente se encontra, igreja não é só um ambiente de apoio, de acolhimento, isso tudo acontece, uma ONG, uma agência humanitária, isso tudo acontece, faz parte, mas todos os projetos, materiais, ministérios, eventos que a igreja tem e realiza, tem como objetivo principal a salvação de pessoas. E, pastor Gabriel, a lição aqui de domingo, ele traz um trecho aqui que eu queria ler para vocês, diz assim, ó, a igreja de Deus também pode ser comparada a um exército, que não é mantido pelas preferências individuais de um cidadão. Em vez disso, os habitantes de uma nação pagam tributos, impostos e depois aplicam as melhores práticas logísticas para manter o fluxo de distribuição de recursos, suprindo igualmente todas as necessidades de um exército.
Então a igreja é um ambiente que a pessoa não pensa em si mesma ou só nela, mas tem que pensar no corpo, né, no todo. E Jeroboão, ele é um símbolo dessa divisão. Porque ele vem no período da história em que a igreja, ou melhor, o povo de Israel, ele estava num cisma, né? Salomão havia morrido, Roboão havia prometido ser pior que o pai na cobrança de impostos, etc. Quanta sabedoria de Roboão, né? Nossa Exatamente. vida, né? E aí começa um processo de divisão e Jeroboão lidera, ele é um líder separatista. Ele vai liderar essa divisão do povo. Então a igreja de Deus naquela hora, o povo de Deus, ele se divide. Isso não foi bom, né? Na história a gente vai ver depois o que acontece. O povo de Israel, que acaba sendo aí as 11 tribos que vão junto com ele, eles vão fracassar e muito no processo da história. Enquanto também, né, as tribos que ficaram ali, né, no caso de Jerusalém e Benjamim, também sofreram depois bastante. Então a divisão foi um duro golpe para o povo de Deus. E assim é também na igreja. Se a gente quiser fazer as coisas do nosso próprio jeito, sem pensar no todo, né, na irmandade, na comunidade, nós podemos fazer com que a nossa igreja seja mais fraca do que a gente possa imaginar. Interessante que o Deus que instituiu a igreja, ele também estabeleceu o meio para que ela fosse mantida, né? Então Deus ele é quem cria a igreja, quem dá origem à igreja, é o cabeça da igreja, mas ele também estabeleceu um método pela qual esse organismo, podemos assim dizer, pudesse continuar em movimento, sendo vida, né? E abençoando a vida das pessoas. E o que acontece aqui, o que a gente vai ver na lição dessa semana, que a gente está aqui revisando, é que Jeroboão, ele mudou o destino e o propósito da manutenção da igreja, né? Na igreja lá, do povo de Israel lá, e isso veio trazendo várias consequências aí. Vou pegar os 3 conceitos que vocês trabalharam aqui, individualmente. A gente começou com a missão aqui do Cândido, que o pastor Cândido falou. Nós temos um objetivo, a igreja tem que pregar, tem que salvar pessoas. Você colocou, pastor Danilo, a igreja como um exército. E ao mesmo tempo você falou um corpo, né? E esse corpo, ele precisa ser mantido. E aqui veio o que o pastor Jefferson falou, que esse corpo é mantido por um sistema. Então a gente estabeleceu 3 coisas. Existe uma missão, existe um corpo para concluir essa missão, e existe um sistema para sustentar esse corpo. É isso? Exatamente. E agora, Jeroboão, quando divide esse corpo, primeiro conceito, um corpo dividido não vai a lugar nenhum, não é isso? Então, quando a gente está na igreja, não é a nossa pretensão, é o objetivo da missão, é isso que guia a igreja? É assim que funciona? Eu trabalhando aqui um pouquinho mais o conceito que o pastor Jefferson já colocou na mesa, Deus deu orientação clara da forma como a igreja deveria ser mantida. Vamos ser bem claro. Estamos conversando aqui com a juventude, pega a lição, o tema é fidelidade, a lição dessa semana quer trabalhar com a gente através de uma história, ou de 2 histórias, as 2 propostas que a gente tem. Ou a gente vai seguir a orientação de Deus para a igreja continuar avançando e cumprindo o seu propósito, ou a gente vai encontrar um atalho, um caminho mais cômodo, mais fácil, que é fora do que Deus orientou na sua palavra, fora da revelação clara, e os efeitos que isso pode trazer para nós, né? Eu sei que ninguém quer falar aqui, mas eu vou falar da história do coco, que está aqui. Que tá aqui. Se você aí em casa não sorriu, eu vou dar uma orientação para você. Pega a lição. Pega a lição. Você está perdendo a lição. Eu vou falar para jogar o clima lá para cima. Por favor. O autor aqui conta uma história, eu espero que não tenha sido ele o protagonista dessa história. O camarada estava lá, batendo papo com a rapaziada debaixo do coqueiro, e de repente cai um coco de 1,5 kg, cai na cabeça do camarada lá. Ele fala assim, olha, o coco é um alimento rico em nutrientes, ele é bom para a saúde e tal, mas aquele camarada, quando o coco acertou a cabeça dele, o coco não nutriu ele de forma alguma. Não ajudou, não. O contato que o coco teve com o corpo dele, em vez de ajudar, eu entendo que até atrapalhou. Sim. Então, o autor ele conta essa história meio engraçada até, Sim. Já que o rapaz da história tá vivo e tá bem, que assim os recursos eles devem acessar a igreja, ser direcionados para a igreja da maneira correta. Eu sei que é meio tosco falar do coco que bate na cabeça do camarada e tal, mas a gente às vezes também é tentado a enviar os recursos ou a destinar os recursos para a igreja de uma forma que não vai nutrir e alimentar esse grande corpo.
Pastor Gabriel, eu sou pastor há 12 anos. E eu sou pastor hoje, eu sou a 3ª ou 4ª geração de adventistas da minha família, porque um dia, 4 ou 5 décadas atrás, alguém veio do sul do Brasil até o norte do Brasil, lá no Maranhão, e um missionário passou lá pelas cidades do interior, começou a vender livros, a pregar para as pessoas daquela pequena comunidade. A minha avó paterna, ela aceitou o evangelho, estudou a Bíblia, aceitou a mensagem, e lá onde não havia membros, não havia igreja, não havia nada, a gente teve recursos para construir uma comunidade de fé, construir um templo, e hoje a igreja no Maranhão é uma das igrejas mais fortes, mais vibrantes que tem no Brasil. Hoje, aquela igreja lá no Maranhão, ela contribui com seus recursos, dízimos e ofertas, para que a mesma experiência que aconteceu, que abençoa a minha família, possa alcançar a gente no Iraque, no Japão, lá na Indonésia, na Índia, em outros lugares onde talvez o evangelho não entrou, não prosperou, como aqui na nossa nação. Então, quando Deus orienta a forma como os recursos devem entrar e serem distribuídos, isso não é por acaso também. Interessante que a lição aborda, né, essa questão de que Jeroboão ele era um incentivador para doações. Imagina ele um grande recoltista, alguém que, não, vamos trazer, vamos ser fiéis. Só que ele incentivava também para usar no destino errado. E quantas vezes isso nós podemos ser tentados a agir assim com o nosso recurso, né? Jeroboão, ele faz 2 mudanças. Ele muda o local de destino, que era para ser entregue lá em Jerusalém, e Deus havia dito isso no livro de Deuteronômio, capítulo 18, e ele muda as pessoas que receberiam também os dízimos, as ofertas, que eram os levitas. Ele destitui os levitas. Na verdade, os levitas voltam para Jerusalém, continuam dando lá, não apoiam, não concordam exatamente, com aquilo. não apoiam a causa de Jeroboão, e agora ele coloca outras pessoas para oficiarem como sacerdotes ali. Então ele faz 2 mudanças que não foram preconizadas por Deus, e ele muda o local e muda o destinatário. Agora tem uma coisa, né, pastor Jefferson? Porque assim, pessoal, a Bíblia está aí para a gente ler e ler pensando. Sim. Cara, beleza, mas qual o problema? Era só outra cidade, mudou só o CEP, é outra pessoa, Deus não criou todo mundo. Qual a diferença que faz? Vai fazer bem do mesmo jeito. Olha a razão porque o camarada fez isso. Olha a razão. Exatamente. Ele estava simplesmente com medo de perder o poder. Vaidade, Sim. né? Vaidade, insegurança. Ele preferiu dar um jeito, ele preferiu desconsiderar uma palavra clara do Senhor para defender a reputação dele, para defender o que ele havia conquistado. E conquistado como? Com a bênção de Deus. Deus havia dado o reino nas mãos Havia até dele. prometido para ele que se ele fosse fiel, a descendência dele ia prosperar no reinado. Exatamente. Você vê, quando começa com uma intenção que não é qualificada, que, sabe, que não é nobre, o cara, ele não apenas participou dessa divisão da nação, mas ele desviou o povo do caminho da adoração. Exatamente, muito bem colocado por vocês. E a gente até agora pode começar a trabalhar já a questão do conceito. Quando ele muda o local, ele já muda o local da casa do tesouro. Exatamente. Que era Jerusalém, né? Que era a Pede casa para do devolver em Betel agora, né? Pede para devolver lá em Betel agora. E muda também a finalidade, né? Porque ele vai para Betel, já mudou as pessoas, já mudou a finalidade aqui. Então vou jogar uma pimentinha aqui no ar pra gente... Ai, que bom que tem o pastor Jefferson. Tá Vamos ligar pro time. Antes de jogar essa pimentinha no ar, eu vou pedir para você que está em casa abrir a sua Bíblia nesse texto que é de suma importância. Malaquias, capítulo 3, é um texto emblemático dessa situação de dízimos aqui, que nós estamos estudando, tá bom? Malaquias aí está no finalzinho do Antigo Testamento aí na sua Bíblia. Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 em diante nós vamos estudar, e eu vou trazer minha pimenta aqui para os meus convidados poderem responder aqui para a gente. Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 ao 10. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua do versículo 9 e 10. Antes da gente continuar aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Primeira coisa,
Se tem muita gente que pensa assim, olha, tem o tal do dízimo lá, quanto é que é o dízimo? Como é que funciona? Porque eu já vi gente falando por aí em algumas religiões, em outros lugares, aí falando, não, olha, aqui o dízimo é 5%, aqui a gente tem um desconto de Natal, o dízimo vai ser 3%, ou aqui a gente vai trabalhar mais ainda, tá final de ano, vai ter o trízimo agora, que é 10% de Deus Pai, 10% de Deus Filho, 10% de Deus Espírito Santo. O que é o dízimo? E eu não joguei minha pimenta ainda, tô começando. Então, o que é o dízimo, meninos, por favor? Se você pegar no dicionário, dízimo é a 10ª parte de alguma coisa, aplicado ao conceito bíblico, da herança abraâmica aqui, da revelação bíblica, o dízimo é a parte que Deus requer, uma parte em 10 que Deus requer como um sinal, um lembrete, um símbolo de que nós o reconhecemos como criador e mantenedor da nossa vida. Eu peguei a parte mais fácil, vou deixar a pimenta para vocês. É isso mesmo. Concordo 100% com o pastor Cândido. E aí Levítico 27, verso 30 vai dizer assim, todas as dízimas da terra, que aí não tinha que ver só com o dinheiro, né, daquela época, Sim. tinha que ver com aquilo que eles plantavam e produziam, né, e tudo mais. Deus diz assim, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A palavra santo, separado. Algumas coisas na Bíblia são santos, né? O sábado é santo, separado, um dia separado do 7. O dízimo é santo, 10%, separado do seu ordenado, do seu salário, 10% separado, é do Senhor. O nosso corpo é santo, o templo do Espírito Santo é separado para um propósito específico. Então, o dízimo corresponde aos 10%, era algo santo, separado. Foi separado por um propósito, para um destino específico. E Deus estabeleceu isso muito claro na palavra. E a gente vê que toda a teologia do dízimo ela é bem sustentada no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela é reforçada. É porque Jesus Cristo, quando ele fala com os fariseus ali, ó, vocês dão os dízimos do coentro, etc. e tal, devem fazer isso sem omitir aquilo. Ou seja, Jesus ele nunca falou que não deveria mais devolver o dízimo. Então, biblicamente, a gente tem uma ideia de que o dízimo é uma questão de fidelidade a Deus. É pegar aquela 10ª parte da minha renda que não me pertence, pertence ao Senhor. Entendeu? Então, aqui, esse texto é forte que você trouxe aí. A pergunta é, roubará o homem a Deus? E a resposta, né, vem, todavia vós me roubais através dos dízimos das ofertas. Quando a gente acaba retirando aquilo que não nos pertence, né, e para a gente, aí nós estamos lesando a obra do Senhor. Então, calma aí, meninos. Então, 10% é o dízimo. Nós já vamos falar da oferta daqui a pouco, que a oferta também faz parte. Mas na pergunta da Bíblia, então, quando eu deixo de ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas, eu estou literalmente roubando de Deus, é isso? E agora vem um detalhe. Roubar de Deus me torna um infiel. A lição dessa semana vem falando sobre fidelidade. Nós temos que ser fiéis. E agora eu quero aqui, eu vou jogar minha pimenta já. O texto 10, volta aí para sua Bíblia, por favor, na sua casa. 3, versículo 10 agora, por favor. Vai te dizer assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Dependendo da versão que você está usando, vai estar assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então agora tem um detalhe. Pode ser que eu esteja até roubando a Deus, mas quando eu não estou roubando a Deus, eu me reconciliando com esse Deus e sendo fiel, aonde é que eu devolvo? É onde, pessoal? Casa do tesouro. Se eu não devolver, é desvio de finalidade, agora vem a minha pimenta, eu posso falar assim, em vez de eu dar os 10% aqui, vou usar para comprar uma cesta básica, porque tem gente que fala isso. Em vez de eu devolver, eu digo, não, porque aqui, olha só, tem o pastor fulano, tem o missionário fulano, tem o Beltrano que está lá, olha como é que os caras vivem, olha como é que faz isso, que faz aquilo. Eu tenho esse poder de administrar o dinheiro de Deus? Veja, esse foi o erro de Jeroboão, né? Exatamente. Ele mudou o destino, né, do dízimo, né? E a gente lembra de um outro personagem na Bíblia que também agiu da maneira como ele bem achava, que a lição vai até mencionar Caim. Né? Caim, ele escolhe fazer a oferta dele da maneira como ele achava conveniente, da maneira como ele julgava ser o certo. E aí há uma citação na lição, na parte de sexta-feira, o pastor Cândido mencionou da escritora norte-americana, a Voz Profética, a Igreja Adventista. Há uma citação do livro Conselhos sobre Mordomia, na página 72, que diz assim, baseado nessa sua pergunta, pastor Gabriel, Deus deseja que todos os seus mordomos sejam exatos ao seguir os planos divinos.
Eles não devem alterá-los para praticar algum ato de caridade ou dar algum donativo ou oferta quando e como eles, os agentes humanos, acharem adequado. É um método lamentável da parte dos seres humanos procurarem melhorar os planos de Deus, inventando artifícios e tirando uma média de seus bons impulsos e contrapondo-os às reivindicações divinas. Deus requer de todos respaldem com influência o plano dele. Então existe um plano, existe uma ação e a gente não tem o direito de alterar. É isso? Olha essa citação, né? Deus não quer que a gente use como caridade. Deus não quer que a gente utilize da maneira como a gente julgar, como Caim fez, como Jeroboão fez. É assim, ó, você é livre para fazer qualquer coisa, né? Sim. Você pode... O programa vai ao ar que horas mesmo? Vai 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Então, você chegou da igreja aí, você estava lá, arroz, feijão, você colocou no prato arroz, feijão. Você é livre para pegar o arroz e feijão e colocar pelo nariz. Você é livre. Você é livre. Não vai ser uma experiência tão agradável, mas... Agora, você nunca vai poder dizer que esse é o certo. Então, assim, você recebeu os recursos nas suas mãos, a orientação de Deus é assim, ó, uma parte em 10 é devolvido para a casa do tesouro e isso vai ser utilizado para a manutenção daqueles que pregam o evangelho, a expansão do reino, a proclamação da verdade e tal. Você pode escolher não ser fiel a esse princípio, mas você não pode, como a citação que o pastor Jefferson colocou é muito clara, você não pode agora dizer que não vale, que está errado, que é de outra forma e tal, porque é muito fácil, né? A gente utilizar um recurso que Deus disse que é dele e ele deu uma destinação clara para a gente fazer uma coisa que a gente quer. Então é como eu pegar o dinheiro aqui do pastor Terrão, que tem bastante. Realmente tem muito. Terras. Tem muito aí. Tá meio flopado essa E aí eu vou fazer caridade com o recurso de uma outra pessoa, entendeu? Sim. Aí não não dá certo. vira, né, pastor? Não vira. Não, bem colocado por vocês essa questão do dízimo aqui, a gente falando sobre trazer a Casa do Tesouro. E agora, vamos esclarecer um pouco mais. Dízimo vem para a Casa do Tesouro, o pastor Cândido contou a história, fruto de um missionário que atravessou para o Maranhão. Minha família também, eu sou terceira geração, pastor, fruto de um comportor missionário que também atravessou pela minha cidade, isso impactou minha família e cá estamos. E cada um de nós é fruto de uma mensagem que o missionário chegou. Para que servem os dízimos, então, pessoal? Eles são trazidos para a Casa do Tesouro, para que vai, aonde vai, como que são aplicados? Existe um texto lá em Números capítulo 18, quando Deus institui o dízimo, Deus ele coloca o propósito para isso. E lá em Números 18, no verso 21 e o verso 24, é onde ali Deus dá a orientação para o povo de Israel, diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço na tenda da congregação. E aí o verso 24 diz: porque todos os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. E esse conceito, pastor Gabriel, querido jovem, ele vai se repetir ao longo da Bíblia. No Novo Testamento, Paulo vai reforçar esse conceito. Sim. E hoje esse é o conceito adotado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os dízimos eles servem para a manutenção daqueles que se dedicam integralmente ao trabalho do Senhor, ao serviço do templo. Aqueles que pregam, isso é para os missionários, isso é para os pastores, isso é para os obreiros, para aqueles que trabalham na comportagem, para aqueles que trabalham na educação, na parte da capelania. Então, ele tem um propósito. E quem estabeleceu esse propósito não foi a Igreja Adventista. Não fomos nós que inventamos. Está aqui, está na Bíblia. Deus deu o destino e o propósito do dízimo. Muito bem colocado aí pelo pastor Jefferson. Paulo, inclusive, fala, né? Aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Exatamente. Então é dessa forma que vem o sustento. Então tudo que a igreja faz, né? O dízimo ele serve para isso, para que a igreja avance, ela cresça na pregação do evangelho. Então achei muito bonito que quando a gente estava falando, né, o pastor Cândido falando sobre como chegou a mensagem até a família dele. E assim a gente deve refletir como é que chega a mensagem em todos os lugares do mundo. A igreja adventista é a igreja mundial. Como que ela se mantém, né? É através desse plano maravilhoso que Deus instituiu na sua palavra. Bem colocado por vocês, e agora eu acho que vale a pena até a gente ressaltar um ponto, que a lição nem fala sobre isso, mas é importante ressaltar que esse dízimo também não serve para enriquecer pastor, né? Porque o pessoal fala assim, tá vendo? Traz tudo para cá, vai ficar com o pastor. O sistema de distribuição é equitativo. Exatamente. Manda para todos os lugares. E foi assim que chegou a mensagem: Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares. Por quê? Porque é distribuído não para o pastor enriquecer,
mas para o pastor ter um salário digno para cuidar da família dele e simplesmente pregar o evangelho, se dedicar à pregação exclusiva do evangelho. Deixa eu contar uma história, então, contar para os amigos aqui. Eu era pastor lá em Brasília, fui pastor lá há 9 anos, e uma vez eu visitei uma irmã lá da igreja. Na verdade, ela estava conhecendo a igreja, estudou a Bíblia e estava se decidindo ao batismo. Então, eu fui fazer aquela visita de confirmação e tal. E quando eu cheguei lá, o marido dela, eu vou ter que tornar a história bem curta, mas o marido dela não me recebeu muito bem. Eu fiquei um pouquinho de tempo dentro da casa e tive que conversar com a irmã fora de casa. Sim. Então, foi uma situação bem constrangedora, embaraçosa, mas foi muito polido com aquele senhor e tal. E no dia marcado do batismo, estava lá a irmã e o marido dela. O marido dela chegou e me chamou de canto, falou assim: pastor, eu também quero ser batizado. Olha aí. E eu levei um susto, né? Olha aí. Falei: amigo, desculpa, eu tenho fé em Deus, mas me explica o que acontece. Eu fui na sua casa, você me expulsou da sua casa, e hoje você chega aqui na igreja, você nunca tinha vindo aqui, você quer ser batizado? E ele me explicou, ele falou: pastor, eu te peço perdão pela forma como eu lhe tratei lá na minha casa, mas quando o senhor saiu lá de casa, eu fui pesquisar sobre a sua igreja. Ele falou: eu sou de uma denominação X, e eu pesquisei sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nas minhas pesquisas, eu sou muito criterioso, eu entendi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja mais clara, mais transparente que tem com a questão financeira. Outra coisa que eu descobri: na Igreja Adventista, nenhum pastor fica rico. Nenhum pastor tem helicóptero, nenhum pastor tem fazenda, nenhum pastor tem, enfim, grandes coisas. Os pastores ganham o que eles precisam para ter uma vida digna, no lugar onde eles estão servindo, para manter a sua família e não ter que dedicar tempo, atenção, energia para o sustento da sua casa. Pastor, quero ser batizado na sua igreja, porque a sua igreja é séria. O resumo é que eu não batizei aquele irmão naquele dia, né? A gente precisava estudar a Bíblia, Sim, entender sim. outros conceitos e tal, mas aquilo me impactou tanto, porque a partir daquele dia eu falei: cara, a igreja que eu sou pastor é uma igreja séria. É uma igreja em que o pastor não enriquece. Sim. É uma igreja em que os pastores recebem o suficiente para viverem. Em alguns contextos, a gente tem que ser bem claro. Eu já fui pastor em contextos, não vou mencionar aqui as igrejas, mas em que eu era a pessoa que tinha o carro mais simples, em que eu era a pessoa que ganhava o menor salário. Eu já fui pastor num contexto em que eu era talvez a única pessoa da congregação que tinha um veículo. E talvez eu tinha uma vida confortável. Então, a igreja tenta manter um padrão de vida razoável para que o ministro do evangelho possa ter as suas atividades e se dedicar ao máximo na pregação do evangelho. Muito bem colocado, pastor Cândido. É interessante, até vou ressaltar um negócio aqui fora do tema aqui. Você explicou muito bem. Pastor que não enriquece. Pastor Danilo Terrão tem muito dinheiro por causa das heranças que recebeu. Isso. Né? Então, deixar claro para quem está assistindo a gente aqui, né? Mas, voltando aqui ao tema... Ok. Tudo Em certo. algum momento a gente vai ter que esclarecer a informação que está chegando é diferente do que eu conheço na realidade. Mas está tudo certo. Mas vamos lá. Um detalhe importante, pastor. O senhor falou que ninguém enriquece e realmente não enriquecemos. E existe até um padrão, né? Porque não importa aonde o pastor está trabalhando, esse padrão é a nível nacional. Então não importa o lugar que você está e como você está, o seu dízimo vai ser utilizado para que haja um pastor, não é isso? E só um detalhe, né? O pastor na igreja adventista, ele também devolve o dízimo. Também devolve o O que dízimo. não acontece em muitas outras denominações cristãs. Sim. O pastor, ele vive do dízimo, ele coleta lá o dízimo e é o salário dele, e ele é a manutenção dele, enriquece com isso, né, tal. Mas a igreja adventista, seguindo o conselho bíblico também, o mandamento do dízimo, podemos dizer, ele não é um mandamento para um grupo específico, ele é um mandamento para todas as pessoas, porque Deus tem como objetivo salvar o nosso coração do egoísmo. Esse é o grande propósito. Então, quando a gente vem na Bíblia, no Números 18, verso 26, Deus diz assim: também falarás aos levitas, quando vocês receberem os dízimos da parte dos filhos de Israel, que eu dei para vocês por herança, vocês vão apresentar uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Olha isso aí que aí. interessante, o dízimo dos dízimos. Então, os levitas, É o que eles viviam do acontece hoje dízimo. na prática, Sim, né? na Exatamente, prática. eles viviam do dízimo, mas eles tinham que separar o dízimo
do salário que eles ganhavam. Por que isso? Veja, eu gostei da sua definição, pastor, em relação a Deus quer nos salvar do nosso egoísmo. Mas também o dízimo é um ato de adoração. A gente devolver o dízimo é um ato de adoração. E o pastor também é um adorador. Sem Sim, dúvida. eu fui abençoado por Deus e eu vou devolver o dízimo que veio até mim. E você, pastor Gabriel, colocou aqui a pimenta, né? Mas tem um refresco desse texto que diz assim, né, no verso 10 ali, que fala: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, quando a gente busca a fidelidade, né, Deus, ele nos abençoa. Muito bem, meninos. A produção já me avisou aqui umas 2 ou 3 vezes aqui que a gente tem que terminar, que o tempo está correndo aqui. A gente nem falou de Ezequias ainda? Ainda nem falamos de Ezequias ainda, então calma aí. A gente tem, por isso que eu pausei aqui para falar para vocês que a gente tem alguns minutos agora para tratar a reforma de Ezequias. E eu tenho mais uma outra pergunta. Tem gente que acha que o dízimo é obrigatório e a oferta não é obrigatória. E aí, com a história de Ezequias, a gente consegue responder isso? E aí, pessoal? O que Ezequias fez aí? Ele é o oposto de Jeroboão, né? Jeroboão, ele muda o destino, ele muda os destinatários, né? Do dízimo. E Ezequias não, ele faz uma reforma, diz a Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, né, capítulo 29, ele abre as portas do templo, diz a Bíblia, ele restabelece os levitas como aqueles que deveriam, indicados por Deus, continuar realizando o trabalho de cuidar do templo e receberem os dízimos. Então ele faz de fato uma reforma. E aí eu acho que o grande ponto da lição, né, para nós e para você, jovem, né, é com quem que a gente se parece aqui, né? A lição está colocando 2 exemplos, né? Jeroboão, que muda o destino, que quer fazer do seu jeito, e aqui não tem que ver só com dízimo e adoração, tem que ver com aquilo como a gente vive. A gente quer seguir a Deus do nosso jeito, no nosso estilo, ou a gente quer seguir a Deus do jeito que ele preconiza, do jeito que ele pede para a gente fazer. Aqui está 2 exemplos clássicos, Ezequias e Jeroboão. Quem você escolhe é o grande ponto. E continuando nessa linha de pensamento que o pastor Jefferson colocou, eu gostei do que a lição traz aqui para nós, pastor Gabriel, na parte de texto também, no comente. Sim. Que ele traz um resumo, né? O que é preciso, né? Para que a gente tenha uma reforma, um reavivamento e uma reforma, assim como o que Ezequias realizou no meio do povo de Deus. E o autor coloca 2 coisas. Primeiro, uma liderança proativa quanto a adorar o Senhor com suas ofertas, trazendo aqui as ofertas para a mesma importância dos dízimos. E número 2, a obediência ao sistema da casa do tesouro. A Igreja Adventista do 7º Dia, ela é uma continuação desse mesmo pensamento, né? De os recursos serem trazidos para um lugar central, uma sede administrativa. Hoje, você está assistindo aqui esse podcast, você é membro da Paulista Central. Nós estamos aqui no escritório da Paulista Central. Aqui tem um pedaço dessa estrutura que é um estúdio, então há um escritório, há servidores que aqui trabalham, os recursos de todas as 300 congregações... 302 congregações desse bonito território da APAC, os recursos vêm para esse escritório e eles são distribuídos. Parte deles vão para a União Central, onde eu trabalho, que é o escritório da igreja que administra o Estado de São Paulo, 8 associações que há no nosso estado. Parte desse recurso vai para a Divisão Sul-Americana, que é o escritório da igreja que pensa na América do Sul, 8 países da América do Sul. E, por fim, uma parte desse recurso também vai para a Associação Geral, ou para a Conferência Geral. Então, a igreja trabalha dessa forma, e se eu pensasse assim, puxa, mas por que a igreja faz assim? Será que uma comissão se reuniu, eles pensaram, passaram a noite orando, e alguém entendeu que essa era a melhor ideia? Seria uma boa ideia, mas essa é uma ideia revelada. Bíblica. A ideia alternativa, o outro caminho possível, é a gente ter uma igreja que funciona em regime congregacionalista. Independente. É independente. Então, uma igreja tem um pastor ou um grupo de pastores, os dízimos, as ofertas que chegam ali ficam. E a igreja pode ser cada vez maior, mais bonita, com estruturas mais complexas para beneficiar os seus membros, mas aquela igreja, ela pensa nela, na sua vivência, nos seus sonhos, nos seus desafios. A igreja adventista não é assim. Eu digo a vocês, eu já fui pastor de uma congregação
que os dízimos daquela única congregação poderia pagar o salário de mais de 40 pastores. Uma Uau. congregação. E eu já fui pastor de distritos pastorais que o dízimo de todas as igrejas não pagaria o sustento de um pastor. E aí, naquela cidadezinha, naquele lugarejo, não precisava ter uma igreja, um pastor trabalhando em tempo integral, a mensagem sendo pregada, pessoas sendo alcançadas, a maneira como a igreja funciona, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu acredito que é a melhor, porque é a maneira que Deus revelou que deveria acontecer. Veja que coisa extraordinária, né? Isso que o pastor Cândido está explicando aqui, o destino, as subdivisões, e vai para a união, e vai para a divisão. É tão bíblico isso, porque o termo Casa do Tesouro não era a igreja. A Casa do Tesouro foi um depósito construído que Sim. ficava ao lado do templo, Sim. onde era administrado ali Os todos os recursos. recursos que Sim. vinham Sim. pelos levitas e sacerdotes, e ali era redistribuído. É exatamente isso que a igreja faz. Os recursos vêm para uma Casa do Tesouro, e aqui é redistribuído para todas as hierarquias da igreja, para que o evangelho possa ser pregado. Então, quando a pessoa diz assim, eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar o dízimo e vou comprar uma cesta básica, como o pastor Gabriel mencionou aqui. Não, eu vou ajudar um familiar meu esse mês, que ele está precisando. E veja, não é que não seja digno, seja válido. Claro que é, mas não é o destino pela qual Deus prescreveu que nós fizéssemos. Quando a pessoa faz isso, ela está atrapalhando o avanço da pregação do evangelho. Ela está impedindo que o evangelho possa avançar para todos os lugares, e até, como diz a grande comissão, né? Exatamente, a grande comissão. Agora, pastor Jefferson, me permita, pastor Gabriel, pastor Terrão, jogar uma pimentinha agora lá para o outro lado da câmera. Claro, Por favor. claro. O pastor Jefferson mencionou, a gente está estudando nessa lição, de maneira brilhante que o autor colocou, Jeroboão e Ezequias. O Jeroboão, quando ele fez o desvio de rota e ele buscou uma rota alternativa, a gente conversou ainda agora. Sim. Qual era a motivação dele? Quando você não segue o assim diz o Senhor, a orientação da Bíblia, a orientação da igreja, pense bem se você está sendo muito generoso mesmo ou se você está sendo apenas egoísta. Se você está deixando de separar o que é de Deus e, além desse que é de Deus, você utilizar parte dos seus recursos para ser generoso, para fazer o bem, para entregar cestas básicas. Olhe bem para o seu coração, faça da palavra de Deus um espelho para você fazer uma leitura pessoal e veja quais são as reais motivações por detrás dessa sua escolha. E, pastor Gabriel, sobre essa questão de dízimos e ofertas, né? A gente tem a tendência de achar que não, dízimo é mais importante porque Deus estipulou, tá lá, 10%, e a oferta é segundo o coração, né? Então, Sim. mas tudo passa pelo coração. A decisão da fidelidade, ser fiel a Deus nos dízimos, também é uma decisão que deve passar pelo nosso coração. E a questão das ofertas é de igual importância. Eu gosto de um conceito que diz assim, que o dízimo ele nos ajuda a entender que Deus é o nosso mantenedor. E a oferta nos ajuda a entender que Deus é o nosso redentor. Então Deus nos criou e Ele nos redimiu. Então, a mesma importância em ser criado e redimido. Então, o dízimo é importante, a oferta também é. E outra coisa, a oferta deve ser planejada, ela deve ser algo dado com muita alegria no coração. A Bíblia diz, né, Deus ama quem dá com alegria. Eu não posso simplesmente, quando está passando a salva, falar assim, opa, deixa eu pegar aqui alguma coisa. O que tem aqui no bolso aqui, vou colocar aqui, né? Não, eu devo planejar, me organizar para ir lá e adorar a Deus através também das ofertas, né? E aí, foi o que foi dito aqui, você quer dar a cesta básica? Você separa aí, além, né, do dízimo que é do Senhor, você separa do seu aí para dar um... O povo de Israel fazia o segundo dízimo, sim. outras partes da sua renda. Agora, eu gosto de pensar que a oferta, Deus não colocou um percentual, né? Sim. E a gente, puxa vida, é de acordo com o coração. Puxa, parece que o nosso coração, então, está mais longe de Deus. Porque se ele não colocou percentual, é porque pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 30. Exatamente. E eu já tive a alegria de pastorear irmãos que tinham pactos, ofertas, compromissos com Deus de 30%, 40% da sua renda. Porque onde está o tesouro, está o coração. Está o seu Está o coração. Realmente, meninos, a gente já vai caminhando para o nosso final aqui e a gente percebe uma coisa, né? Tanto o dízimo quanto a oferta tem seu valor. Ezequias restaura a casa do tesouro, restaura a função, e assim que é restaurado o reavivamento acontece, e o que acontece? Ele recolhe as ofertas, porque quando o povo é reavivado, o povo devolve seu dízimo e devolve suas
ofertas que têm igual valor na obra de Deus, né? Que mostra como a gente está ali preso à causa do Senhor, apegado à causa do Senhor, essa é a palavra. E vocês falaram da regularidade também, não é algo... A gente falou sobre isso em outra lição, o pastor Cândido estava com a gente, né? Mentalidade de doação, mentalidade de adorador. A mentalidade do adorador é aquele que é fiel e que realmente está constantemente preocupado em continuar sendo fiel. Não é o que sobra, é a primícia que eu entrego para Deus, né? Isso é muito importante. Mas, meninos, com o nosso tempo acabando, esgotando... Acabou o tempo? Já está acabando o nosso tempo aqui, né? O meu reloginho já está batendo aqui, a gente já está discutindo esse assunto tão gostoso, a gente poderia ficar Passou aqui rápido, hein? Passou rápido essa, né? Mas quero pedir para vocês darem agora o seu último recado, aquele recado especial para o jovem, falando direto com a câmera. Vou começar hoje pelo pastor Danilo. Pastor Danilo, por favor, dá o seu recado aqui para a molecada aqui. Querido jovem, eu quero ler um texto aqui que está na lição para você guardar no seu coração, que diz assim, Testemunho para a Igreja, volume 9. Se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um só objetivo, abalariam o mundo. Que Deus abençoe você, querido jovem, que você seja fiel a Deus para abalar o mundo com as suas convicções, as convicções da palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Danilo, lindo recado. Pastor Jefferson Bispo, seu último recado para os nossos jovens. Olha lá na sua O nossa último câmera. pega a lição, né? Pega a visão agora, Pega né? a visão. Nós temos a tendência de querer... É lógico, o tópico aqui é a fidelidade, a devolução de dízimos e ofertas, mas na vida a gente tem a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito, jovem. E Deus, para todos os aspectos da vida, Ele deixou claro na palavra o que Ele espera de nós. Que diz respeito ao namoro, diz respeito a como você deve cuidar do seu corpo, a maneira como você deve se relacionar com as pessoas, a maneira como você deve adorá-lo. Deus tem tudo aqui na palavra. Então, enfatizando aquilo que já foi dito aqui, né? Siga o plano de Deus em tudo, faça o que Deus te disser para fazer e você colherá frutos e muitas bênçãos para a sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Amém. Pastor, obrigado, pastor Jefferson Bispo, lindo recado. Pastor Cândido, nosso líder de jovens, por favor, pastor, fala com a nossa molecada agora aqui. Vou falar com você, querida juventude da APAC. A gente não devolve o dízimo, dá ofertas na expectativa de que Deus possa fazer algo em nosso favor, possa nos dar algo em troca. Olha que interessante, a gente devolve os dízimos, dá ofertas porque Deus já nos deu. Então, essa não é uma coisa que a gente faz na expectativa de algo, é uma coisa que a gente faz em reconhecimento de algo. Deus já te deu muita coisa e Ele vai continuar te abençoando. Então, seja fiel a Ele, que os seus dízimos e ofertas sejam recebidos pelo céu como uma canção de louvor, como um gesto de adoração de um coração grato e generoso. E Deus vai te abençoar muito. Obrigado, pastor Cândido, lindo recado. Muito bem, molecada de casa, meu recado para você é o seguinte: a primeira oferta e a melhor oferta foi o Filho de Deus pela sua vida. Amém. Se Deus foi fiel para dar o Filho por nós, já doou tudo que nós precisávamos. Então, em gratidão a isso, seja fiel ao seu Salvador. Amém. A gente está terminando a nossa lição e eu gostaria de pedir ao pastor Cândido que nos abençoasse com uma lição, com a oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo dom maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por todas as outras bênçãos que vêm com Ele, Pai. A nossa vida visitada pela Tua graça é muito melhor do que era antes. Nós estamos felizes por receber a bênção desse estudo da Tua Palavra e queremos te pedir a ajuda do céu para continuarmos fiéis a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Cândido. Obrigado, meninos. Você já sabe, o nosso horário é todo sábado às 3h. Essa semana tem 10 dias de oração. Vai lá participar que vai ser bênção na tua vida. E eu te vejo na semana que vem, 3h, aqui no canal da Associação Paulista Central. Até lá. Valeu!